Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais uma peripécia da Janja. A Janja que agora está na China, está lá com Lula, né, visitando lá o Xi Jinping. E aí a Janja me dá mais um vexame. Foi falar sem ser convidada e ainda foi falar mal de uma empresa chinesa. E levou um esculacho aí do Xi Jinping, do presidente da China. Bom, você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Acho que o uso definiu tudo, né? Mostra o trecho do texto dele no Estadão, lido pelo Silvio. Vamos lá. Era uma reunião estritamente confidencial. O que a Janja está fazendo lá? Ela não ocupa cargo algum. Ela não poderia estar presente a uma reunião estritamente confidencial. Isso aí é assunto de Estado para Estado. Ela não é dirigente, ela não é ministra, ela não é nada. O que ela está fazendo lá? Porque era a hora do almoço, estava acompanhando o maridão, qual é a dela? Não podia. Segundo, se ela não é uma mulher de segunda classe, ele está lembrando, por que ele está lembrando isso? Se não foi ela quem falou. Ele não disse que ele é que tocou no assunto? Tocou, quem falou afinal? Eles estão falando em dueto. Agora os dois falaram juntos. Falou ou não falou? Se ela não falou, então não tem que mencionar essa história de mulher de primeira classe ou de segunda, ela não falou. Então ele pensa assim e ela pensa assim, até porque eles trocam ideias, né? Eles têm essa ideia para trocar. A Janja já não precisava fazer mais nada depois de ter dito que os chineses aprenderiam com o filme Ainda Estou Aqui, o que é um regime totalitário, um regime autoritário, uma ditadura. Desse caso eles estão precisando, porque como se sabe, até hoje a China é um exemplo de país democrático. Nunca fez nada contra a oposição. É um país cheio de partidos, tem vários. A Janja não sabe nada e o Lula não sabe nada. Agora, a grande notícia é o seguinte: alguém no governo ficou incomodado, algum dos participantes da reunião, está tão difícil assim, né, decifrar esse crime. E como foi lembrado aqui, a Janja pode revidar. Diz, esse cara aí nomeou a mulher conselheira do Tribunal de Contas, que é para julgar as contas do marido e, evidentemente, aprovar. Assunto eles têm. Agora, a confusão que eles armaram é porque estava lá uma senhora que nada mais é do que a mulher que mora com o presidente da República. Só. Ponto. Se isso confere autoridade a alguém, de novo, vamos resgatar a figura da Rosemary Noronha, que foi a segunda-dama mais bem comportada que tivemos. E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se tornou o principal suspeito de divulgar a conversa de Lula e Janja com o ditador chinês. A apuração é da Folha. Segundo a reportagem, fontes próximas alegam que nos bastidores, o petista baiano é apontado como um opositor da primeira-dama, com histórico de críticas, em especial aos gastos da mulher de Lula. Bom, Silvio, paira aí a desconfiança, a suspeita em torno aí do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que já disse à Folha que ele está em trânsito, voltando ao Brasil da China, e ele nega, está aqui até entre aspas, veementemente essa informação de que teria vazado esse episódio. Bom, o Rui Costa é uma espécie de ordenador de despesas, né? Porque ele é o chefe da Casa Civil, Paulo. Então ele sabe quanto que a Janja gasta, quanto que ela gastou
não sei se vocês se lembram do episódio dos móveis do palácio. E aí, num dado momento, ela tentou comprar uma mesa, tentou comprar um sofá, e foi ele quem disse, por exemplo, Janja, não, melhor parar por aqui. Você já gastou dinheiro demais com enxoval, com mobília. Então, ele sabe exatamente o comportamento dela. Até porque a Casa Civil, ela fica no andar debaixo do Palácio, do gabinete do presidente da República, no Palácio do Planalto. Então, ele é muito próximo. Ali as paredes têm ouvidos. Eles sabem o que acontece. Pois bem, a Janja, se ficar com raiva do Rui Costa, eu recomendaria que ela falasse o que ela sabe sobre os respiradores do consórcio do Nordeste, quando ele assinou a compra dos respiradores fantasmas, que nunca apareceram, evidentemente, o dinheiro sumiu, compraram de uma empresa de maconha, mas aí a gente torce pela briga, é disso que eu tô falando. O Lula, Paula, nessa viagem à China, colocou o Brasil um degrau ainda acima, pior do ponto de vista de constrangimento diplomático. Porque ele bate no peito nessa declaração e diz assim, não, fui eu que falei, porque a Janja, só faltou usar a palavra misoginia, mas ela já utilizou essa palavra. Então, ele bate no peito e sai em defesa da mulher dele. Ele está mais preocupado com a mulher dele do que com o papelão e o entrave que ela criou. Ela criou um constrangimento, algo ridículo, absurdo, ao questionar o presidente, o ditador de um outro país, sobre uma plataforma. E ele, no final, acaba dizendo e revelando o que ele queria. Ele queria a ajuda do governo chinês, da ditadura chinesa, para censurar uma rede social no Brasil, o TikTok. E eu queria só rapidamente ler 2 linhas da coluna brilhante de José Roberto Guzzo, hoje no Jornal Estado de São Paulo, sobre esse tema. E ele diz, aspas, o presidente Lula não reage bem às mudanças de fuso horário, de latitude e de temperatura ambiente. O seu GPS entra em pane assim que ele deixa o espaço aéreo nacional e o resultado mais imediato é o agravamento dos teores de estupidez líquida daquilo que fala, para não dizer nada sobre como se comporta. Piotr, a gente falou aqui sobre quem supostamente teria vazado esse episódio, a justificativa atrapalhada do Lula, mas tanto a Ana quanto o Silvio chamaram bastante atenção para a mensagem, né, o conteúdo que estava sendo discutido ali, que é o que? Regulação das redes, censura de plataformas digitais, pedido feito para o ditador aí, chinês por parte da Janja, da primeira-dama. Pressionado, o Lula entregou tudo. Ele dobrou a aposta, né? Eu vou só repetir algumas coisas, porque eu acho que vale a pena a gente enfatizar do que a Ana e o Silvio já disseram aqui. A prioridade do Lula no governo hoje é a Janja. Não importa o que ela disser. Ele vai defender a Janja com unhas e dentes. Eu já fiz menção aqui a uma reunião que os senadores do governo, governistas que apoiam o governo, mas também os de oposição, reclamavam que não tinham acesso ao Lula para tratar de assuntos do país, porque a Janja impedia essas reuniões. E olha que o Lula, o que ele mais gosta de fazer é ficar reunido e fazer discurso. O Jacques Wagner, líder do governo, no Senado, foi ao Palácio do Planalto e logo depois voltou e disse que o Lula teria dito a ele o seguinte, olha, não jogue 50 anos de amizade na lata do lixo. A prioridade do Lula é a Janja. A outra coisa é que falta autoridade a Lula. É um governo que está se desfazendo. Está muito claro. Ele confessou que o jantar era privado, era restrito, e mesmo assim houve um vazamento. E olha que tinha gente muito próxima a ele ali. Não tinha nenhum inimigo em tese dele ali. E ele pediu, como a Ana já fez menção, o Silvio, o Lula pediu à China para censurar. Pediu a uma ditadura para fazer censura no Brasil. No mesmo combo é um governo se desfazendo, por completa incompetência e incapacidade do presidente da República e um atentado à soberania nacional. Está pedindo um país ditador para interferir na legislação e na forma como atua uma empresa aqui no país. A soberania foi jogada para o alto. A questão é quando os outros veículos que defendem o governo vão se manifestar, porque aqui não é nem em favor do Lula ou contra o Lula, é em defesa da soberania nacional.
Um outro dado só rapidamente, o Lula queria chegar no Brasil, voltar ao Brasil, celebrando os 36 acordos, 27 bilhões nesses acordos todos com a China, e agora vai ter que responder, de novo, o papel da Janja e da tentativa de aumentar a censura no Brasil, pedindo ajuda a um país de ditadores, a um país de ditadura, como é a China. Ou seja, sem contar que a China não está preocupada com o Lula. A China quer fazer um acordo pragmático de garantir alguma sustentabilidade de segurança alimentar para ela. E é o agronegócio brasileiro, esse que o Lula chama de fascista, é quem garante isso à China hoje, a 1 bilhão de pessoas no mundo. Sem contar que a China está preocupada em fazer acordo com os Estados Unidos, não ficar preocupado com o Lula e com o TikTok da Janja. Eu não sei se você já observou, mas em todo evento que a Janja vai com o Lula, ou em toda viagem que a Janja faz ali com o Lula, que é, enfim, supostamente uma viagem com missão de governo, né? É o governo Lula que está indo viajar. Então a Janja, ela tem ali ela sempre tem uma função, né? Ela sempre fala nas viagens. Toda viagem que o Lula faz e que leva a Janja, ela fala, né? Falar não sei o que, mas ela fala. Você pode observar que a Janja, ela foi a Roma 2 vezes e ela falou. Então ela foi a Roma para visitar o Papa. Ela foi a Roma também no funeral do Papa, né? A Janja também foi ao Japão. A Janja foi a Paris. A Janja foi à Rússia agora, né? E agora a Janja está na China. E em todos esses lugares a Janja fala. A Janja tem alguma agenda ali para que ela fale as asneiras dela, as besteiras dela, né? Então, é impressionante como que o Lula, e o Lula sempre tá defendendo a Janja, né, cara? A Janja dá as gafes dela aí, e o Lula sempre tá defendendo, né? Passando vergonha e tudo mais, vexame atrás de vexame. E o Lula sempre defendendo, sempre na defensiva, né? Parece que a Janja é que manda no Lula, né? Parece que a Janja é que fala se ela mesma vai falar ou se não vai falar. Se o Lula falar, não, você não vai falar, ela meio que peita, né? Tipo, não, eu vou falar assim, ponto. Como se o presidente fosse ela, né? Então ela vem provocando esses desconfortos aí. E agora na China, né? Na China ela me abre a boca para falar mal do TikTok, uma empresa chinesa, né? E aí a Janja vai falar mal de uma empresa chinesa dentro da China. Ela não sabe onde está se metendo, né? Ela não sabe ela não sabe o que é a China, né? O que é o regime, né, chinês. Então, o presidente da China não ficou nada satisfeito. Presidente não, né? O cara é um ditador ali, né? Que o regime ali é um regime autoritário, né? E aí o cara simplesmente... E aí ela foi falar do TikTok, de uma empresa chinesa na China, e o Xi Jinping simplesmente deu um esculacho nela, né? A mulher do Xi Jinping, que é o presidente da China, também não gostou. Também não gostou da fala da Janja, e muitos ali não gostaram de que a Janja, né, desse ali o pitaco dela nessa reunião que não estava nem previsto a fala da Janja. E aí ela pediu para falar e falou besteira mais uma vez. E aí o Lula vem justificar e tudo mais, né? Que não foi a Janja que falou, e quem foi que vazou,
etc, etc, etc. Pois bem, vamos ver como que vai repercutir isso, né, aqui no Brasil. E, na verdade, já está repercutindo bastante, né? E vamos ver o que é que a própria Janja vai falar sobre isso. O Lula já está dando a justificativa aí, que não foi ela que falou, foi ele que falou, e que quem foi que vazou, etc, né? Porque não tinha imprensa ali, né? Só tinha... não tinha imprensa, óbvio, né? Era reservado, né? Tudo na China é reservado. Mas enfim, o Lula já deu aí as primeiras justificativas aí dele, e naquela ênfase, né, de censura às redes sociais, querendo ali fazer ali um controle das redes sociais. Isso é uma outra pauta que vai dar o que falar aí mais para frente. Bom, portanto é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve!